conteúdos estudados são... A gente estudou no terceiro trimestre foram a crise da Europa, as ações na colônia e a expansão da América Portuguesa, estudando a pecuária e os impactos ambientais, estudando a economia e a escravidão, né? Agora eu vou responder as perguntas. Primeira pergunta. Vamos começar respondendo as perguntas, né? Vamos lá. Além de servir para o abastecimento da população, a atividade pecuária também consolidou um próspero comércio de equinos e moalhos usando para o transporte de pessoas e mercadorias. Geralmente eram organizadas feiras em alguns centros urbanos do interior onde esses animais eram negociados. Próximas perguntas. As civilizações holandesas no Brasil ocorreram quando os holandeses ocuparam territórios do Nordeste no Brasil, no século XVII. Essa invasão estava diretamente relacionada com as questões diplomáticas que envolveram Portugal, Espanha e a própria Holanda naquele período. Os holandeses procuraram construir sua própria colônia na América, ao se apropriar de uma das principais praças produtoras de açúcar da América Portuguesa. Os holandeses permaneceram no Brasil de 1630 a 1654. Sua presença ficou aqui profundamente marcada pela administração de Maurício de Nassau, militar alemão enviado pela Companhia das Índias Ocidentais para governar a colônia holandesa. A expulsão dos holandeses ocorreu por meio da mobilização popular contra os holandeses motivada pela Guerra da Restauração que teve início em 1640. A invasão do Nordeste brasileiro pelos holandeses resultou diretamente das relações diplomáticas entre Portugal, Espanha e Holanda no século XVI até 1580. A Holanda tinha um envolvimento direto com o negócio do açúcar produzido no Brasil, pois foram eles que financiaram o desenvolvimento do negócio aqui, e eles também participavam do refino e da comercialização de açúcar na Europa. A atividade açucareira rendeu bastante lucro para Portugal e Holanda. No entanto, essa situação sofreu profundas modificações com a crise da dinastia de Aévis em Portugal. No final do século XVI, essa crise de sucessão deflagrou-se quando Henrique, rei de Portugal, morreu e não deixou herdeiros diretos. Assim, sendo uma disputa, aconteceu o resultado da coroação de Filipe II da Espanha como rei de Portugal. Como desdobramento, as coroas da Espanha e Portugal foram unificadas sob o domínio do mesmo rei. Isso ficou conhecido como União Ibérica e representava naturalmente que mudanças drásticas aconteceriam nas relações diplomáticas entre Holanda e Portugal, pois a Holanda estava em guerra contra a Espanha desde 1568. Essa guerra entre Espanha e Holanda tinha relação com a luta dos holandeses por sua independência. Até 1581, a Holanda estava sob o domínio dos Hamburgo, a dinastia que reinava na Espanha. Por conta desse contexto, os inimigos da Espanha tornaram-se os inimigos de Portugal, de que os países passaram a ser governados pelo mesmo rei. Assim, os holandeses acabaram sendo excluídos do negócio do açúcar e isso resultou com a ação dos holandeses contra Portugal em 1595. Os holandeses saquearam portos portugueses no continente africano e, em 1604, atacaram a cidade de Salvador, na Bahia. Mas o ataque dos holandeses acabou fracassando depois disso. Os holandeses permaneceram em trégua com os espanhóis até 1621. A trégua da Holanda com a Espanha encerrou-se em 1621, e no mesmo ano, a Companhia das Índias Ocidentais, West Indies Company, em holandês, foi fundada. Esses acontecimentos fizeram com que a guerra fosse
retomada. A WIC, sigla da Companhia do Holandês, tinha como objetivo tomar o controle dos locais produtores de açúcar de Portugal, bem como dos postos de comércio de escravos da África. Em 1624, veio o primeiro grande ataque dos holandeses contra a capital do Brasil, a cidade de Salvador. Eles conquistaram após 24 horas de batalha. O domínio dos holandeses concentrou-se nos limites da cidade, uma vez que a resistência dos colonos e dos portugueses não permitiu que os holandeses se expandissem pelo Recôncavo baiano. Depois de um ano, a resistência portuguesa conseguiu expulsar os holandeses de Salvador. Isso foi possível em grande parte graças à chegada de aproximadamente 12 mil homens para lutar contra os holandeses. Depois de expulsos em 1625, os holandeses retomaram 2 anos depois, em 1627, para saquear a capital do Brasil.